Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere como anda a vida dos entregadores de aplicativo durante a pandemia da Covid-19. Projeto Café Seguro promove palestra sobre saúde mental a motoristas da empresa Ita Transportes. E no bloco de entrevistas, a fisioterapeuta Juliana Guimarães fala sobre home office, ergonomia e autocuidado. O Hora Extra está começando agora. Saúde mental é coisa séria e não espera chegar em casa. Esse foi o tema da palestra promovida pelo programa Trabalho Seguro do TRT de Goiás a funcionários da empresa Ita Transportes. A iniciativa faz parte do projeto Café Seguro, que tem o objetivo de levar informação sobre prevenção de acidentes a trabalhadores de empresas de médio e grande porte no estado de Goiás. Que tal um cafezinho para começar bem o dia e falar sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho? Dessa vez, o programa Trabalho Seguro do TRT de Goiás desembarcou nesta empresa de transportes em Goiânia. É a 7ª edição do Café Seguro, que leva palestras a diferentes empresas. O tema escolhido foi Saúde mental é coisa séria e não espera chegar em casa. Nós estamos aqui com as pessoas que lidam, que no dia a dia, com o trânsito em Goiânia, que são, na sua grande maioria, motoristas, E nós sabemos que, não só em Goiânia, mas na maioria das capitais, o trânsito tem um fator estressante, Então, a gente está aqui hoje, para esse diálogo, para dar exemplos de bons comportamentos, Aí passa pelo respeito ao condutor, ao respeito à população, Tudo isso. Para falar sobre o assunto, a psicóloga Marina Cansado foi convidada para ser a palestrante do encontro. Segundo ela, muita gente dá pouca importância à saúde mental, mas as queixas estão cada vez mais presentes entre os trabalhadores. As queixas mais comuns são de que a pessoa se sente extremamente esgotada. Quando os quadros são por ansiedade ou estresse, é uma sensação de fadiga extrema, de eu não aguento mais, eu luto contra a maré. Eu estou sempre fazendo o meu melhor e eu não sou reconhecido, a minha empresa não percebe isso. E eu estou sempre batalhando em um cansaço muito grande. Os quadros depressivos já são tendenciosamente com idades um pouco mais avançadas, a gente tem uma curva após os 40 anos. E aí quando ele aumenta, já é porque assim, parece que o trabalhador cansou de lutar. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 30% dos afastamentos do trabalho no mundo estão relacionados a doenças mentais, como ansiedade e depressão. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde estima que 86% dos brasileiros sofrem de algum tipo de doença mental. Preocupante, né? Se as pessoas estão tão angustiadas e insatisfeitas, aí vem a pergunta: como se proteger do estresse no trabalho? Para a psicóloga, as empresas precisam investir em ações de prevenção e informação para melhorar as condições e a organização do trabalho. A melhor forma de se prevenir é ter informação e prevenção. A prevenção é o jeito em que a organização pode organizar o trabalho de forma que ele não seja adoecedor, com regras claras, bem definidas, com abertura à expressão da individualidade do trabalhador, para que ele não seja tolhido na sua individualidade, respeito às pessoas. A gente tem dito muito que aquela regra básica de educação e respeito se aplica na vida pessoal, na família e no trabalho também. É inaceitável práticas desrespeitosas, práticas que aviltam a individualidade do trabalhador. Então, o assédio moral hoje tem que ser combatido e, para isso, ele tem que ser reconhecido. Todas essas orientações são bem-vindas, de acordo com o diretor executivo da empresa, que hoje conta com 1.000 empregados. Ele acredita que a palestra vai gerar muitos benefícios. Na palestra nós vimos aí alguns hábitos que eles podem mudar, e com a mudança desses hábitos, consequentemente, a produtividade pode ser afetada com o aumento dessa produtividade, sem dúvida nenhuma. A Wanda é motorista de caminhão na empresa há 6 anos. Ela acredita que o segredo para evitar o estresse é gostar do trabalho que faz e se divertir. Gosto da profissão, eu amo ela, você entendeu? Se eu pudesse, eu ficava dia e noite no trabalho, porque aqui é a minha diversão. O programa Trabalho Seguro é uma forma de aproximar as empresas e a justiça trabalhista. O objetivo é alertar para a necessidade de investir no cuidado com a saúde física e mental do trabalhador.
dá para ignorá-los. Dezenas deles circulam ao mesmo tempo pelas ruas. Eles não param. Na reportagem a seguir, você confere como anda a vida dos entregadores de aplicativo. Mais do que nunca, a sociedade em isolamento precisa desses trabalhadores que correm riscos sem ter muitas garantias. Eles nunca foram tão essenciais à população como nessa época de pandemia. Com o fechamento de bares e restaurantes, os entregadores por aplicativos ajudam a manter o distanciamento social e a salvar vidas. Enquanto muita gente pode ficar em casa, esses trabalhadores enfrentam o medo do coronavírus para sobreviver e garantir a renda da família. Mas ao contrário do que muita gente pensa, um estudo realizado em abril deste ano mostrou que a maioria dos entregadores por aplicativos tiveram queda na remuneração durante essa quarentena, se comparado ao período anterior. Cerca de 60% disseram que o rendimento foi menor durante a pandemia. Quase 30% informaram que os ganhos se mantiveram iguais. E apenas 10% dos entrevistados relataram ter ganhado mais dinheiro nos últimos meses. João é entregador de aplicativo. Ele esperava ganhar mais durante a quarentena, mas não foi isso que aconteceu. Depois da pandemia, ainda piorou muito mais, ficou mais ruim, porque a concorrência aumentou e diminuiu as entregas. Então ficou bem mais complicado. A concorrência aumentou e mesmo trabalhando 12 horas por dia, o número de corridas de João caiu pela metade. Antes, todos os dias eu fazia uma média até boa, 15 corridas, 20, né, 20 alguma coisa. Hoje está fazendo 10, 11, 12 corridas só. Se você ligar o aplicativo, a partir das 10 horas ficar à disposição do aplicativo. Até lá para 11, meia-noite você faz isso. Aqui mesmo tínhamos 15 mil entregadores e 60 mil motoristas de aplicativo. Hoje já estamos passando de 100 mil motoristas de aplicativo e mais de 25 mil entregadores de moto aqui em Goiânia, região metropolitana. Além de ganhar menos, os profissionais da categoria enfrentam o risco de contaminação. Ainda segundo a pesquisa, mais de 60% dos trabalhadores disseram não ter recebido apoio das empresas para evitar contágio durante as entregas, o que gera custos adicionais, com máscaras, álcool gel, mas esse não foi o caso do João. Onde a gente entra, não tem jeito, tem muita gente, esses prédios, principalmente que nessa área do setor Bueno, setor oeste, diz que tem muito casa e a gente entra de todo jeito. O nosso aplicativo, ele distribui para a gente o álcool em gel e as máscaras. Nós sempre, quase todo mês eles mandam para a gente álcool em gel e máscara. A gente usa bastante, mas de todo jeito nós corremos risco, né? Ele chegou a fazer o teste da Covid-19 e deu negativo. Mas segundo o presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo de Goiás, muitos colegas já foram contaminados. Alguma das plataformas, né, disse que ia pagar 15 dias durante o tratamento do motorista ou do entregador, né, que faria um levantamento aí do ganho dele durante os 15 dias, né, e pagaria aí para ele durante 15 dias, só porque a gente sabe que a realidade não é bem assim. Porque eu conheço muitos motoristas que foram contaminados e fizeram, né, todo o procedimento e não recebeu até hoje. Para que a categoria tenha melhores condições de trabalho, ele defende mudanças na legislação para que seja reconhecido o vínculo empregatício entre as plataformas e os entregadores. A gente precisa realmente desse vínculo empregatício e sabemos que já teve vários projetos de leis aí no Senado e vários senadores tentaram até mesmo fazer com que a categoria tivesse esse vínculo, mas até então não foi para frente. Então a gente precisa ser reconhecido, até mesmo em cargo de CLT também, entendeu? Para não ficar só na informalidade. No próximo bloco, a fisioterapeuta ergonomista Juliana Guimarães fala sobre home office, ergonomia e autocuidado em tempos de pandemia. Não sai daí, voltamos já. Em época de pandemia, quem nunca imaginou fazer home office se viu trabalhando de casa no improviso. Você já parou para pensar em quanto está dando atenção ao seu ambiente de trabalho e o quanto isso impacta a sua saúde e produtividade? E para falar sobre home office, ergonomia e autocuidado, a nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta ergonomista Juliana Guimarães, também servidora do TRT de Goiás. Seja bem-vinda à Hora Extra, Juliana. Obrigada, muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui.
Juliana, é necessário adaptar o posto de trabalho para manter a saúde física e o maior conforto possível enquanto trabalhamos em casa durante a quarentena? Sim, é extremamente necessário, uma vez que a má postura pode levar a adoecimento, a desconforto. Então, a gente precisa ter essa preocupação com a qualidade da postura, com a qualidade do mobiliário que a gente vai estar utilizando para esse trabalho em casa, justamente para evitar o desconforto e o adoecimento físico. Muita gente pergunta se realmente é necessário adaptar todo o posto de trabalho, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, voltaremos ao trabalho presencial, com todo o conforto e recurso, né, de que dispomos, estamos acostumados a ter. Seria necessário mesmo nesse momento isso? Então, eu costumo dizer que sim, mesmo assim é necessário, por quê? Mesmo que a gente retorne à condição normal, o nosso novo normal, né, de voltar para as nossas instalações, alguém em casa pode estar utilizando esse posto de trabalho, eu mesmo posso estar utilizando esse posto de trabalho para o lazer, para uma consulta na internet, o filho adolescente vai estar usando para estudar. Então, eu acho que vale muito a pena, nesse momento, investir num posto de trabalho adequado, porque ele pode sim ser usado futuramente. Juliana, a ergonomia é a relação das pessoas com o ambiente, não é isso? Nesse sentido, a falta de um ambiente adequado pode afetar o equilíbrio físico e também o mental? Sim, com certeza. Na verdade, a maioria das pessoas entende a ergonomia como sendo uma ergonomia física. Mas a ergonomia ela tem outras vertentes. A gente tem a ergonomia dos fatores psicossociais. Quando eu falo em ergonomia dos fatores psicossociais, eu me remeto ao adoecimento mental que pode ser causado pelo trabalho. Nesse momento, existe um aumento das demandas. Então, além de eu estar em trabalho em casa, eu estou, a maioria das pessoas, com os filhos estudando em casa e com o acúmulo das tarefas domésticas. Quando eu tenho um aumento das minhas exigências não compatível com aquilo que eu sou capaz de suportar, eu tenho aí um mecanismo gatilho para o estresse. Então, a saúde mental ela tem que ser preservada nesse momento. Uma sugestão para que isso aconteça, se eu tenho um aumento das demandas, é eu tentar fazer da melhor forma possível a gestão do tempo, tá? Então, a administração do tempo, a colocação da rotina nas minhas atividades e a própria divisão de tarefas dentro de casa também. Porque se as minhas demandas são maiores do que aquilo que eu sou capaz de suportar, o adoecimento mental, ele pode estar próximo. Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim. É uma sobrecarga em todos os sentidos, né? Porque a gente trabalha mais nas funções domésticas e no trabalho remoto, muito tempo sentada. Qual que seria o posto de trabalho ideal? É possível ajustar o notebook, a cadeira, a mesa? Como fazer isso? A gente pode dizer do posto de trabalho ideal, que muitas vezes vai estar longe daquilo que é real para a maioria das pessoas, né? Então, o ideal é que eu tenha uma estação de trabalho que começa por uma cadeira com ajuste de altura, tá? Então, eu tendo uma cadeira com regulagem de altura, com encosto na região lombar, é o primeiro passo. Depois, eu ter uma mesa com uma profundidade mínima de 60 centímetros, com uma superfície que não seja reflexiva, tipo vidro, a pedra, preferencialmente a madeira, tá? E utilizando o computador, o notebook, como tela, usando o teclado e o mouse separados. Não é possível, eu não vou investir nisso nesse momento, eu vou tentar então buscar uma cadeira na minha casa que me permita sentar da melhor forma possível, mais confortável possível, ajustando com o recurso de uma almofada, por exemplo, seja nas costas, seja no assento. Se eu for trabalhar numa mesa de vidro, eu vou colocar um forro ali em cima da mesa para diminuir a questão do reflexo, para diminuir a questão da borda viva, da quina viva, que às vezes machuca a região do punho, tá? Então, eu vou fazer adaptações. Mas o ideal é uma cadeira com regulagem, usar o notebook apenas como sendo tela, usando o teclado e o mouse separado, usar o apoio de pés para aquelas pessoas que não conseguem, após ajustar a altura da cadeira, deixar os pés numa postura de apoio adequado no chão, evitar espaços com iluminação muito exagerada, de frente ou de costa para o computador. Preferencialmente, o computador tem de estar perpendicular à fonte de iluminação. Buscar um ambiente com o menor ruído possível. A distância entre você e a tela, um braço estendido de distância, são adaptações que vão trazer uma postura adequada e uma melhor condição de trabalho.
As pessoas têm muita dúvida com relação à posição dos braços, né? Cadeira, braço e mesa. A mesa não pode ser muito alta, não pode ser uma mesa de jantar, por exemplo. Isso. Quando eu tenho a altura ideal da escrivaninha, eu tenho entre 72 e 74 centímetros. Normalmente a mesa de jantar ela tem 78, 80. Então, se eu for usar uma mesa de jantar, tem muita gente usando a mesa de jantar. É proibido? Não. Mas eu tenho que levantar a cadeira e aí a cadeira tem que ter o ajuste bacana para que ao elevar a cadeira, o meu braço fique com um ângulo de 90 graus apoiado sobre a mesa. Durante a digitação e o uso do mouse, eu preciso ter meus braços apoiados, respeitando esse ângulo de 90 graus, justamente para não sobrecarregar a região dos ombros. Juliana, a maioria das pessoas está usando o próprio notebook, né? Você poderia dar dicas de como adaptá-lo para torná-lo mais eficiente do ponto de vista ergonômico? Sim. O notebook, a maioria esmagadora das pessoas está utilizando notebook, né? O que ele faz se eu utilizo o notebook sobre uma mesa sem nenhum tipo de suporte? Eu acabo trazendo os meus ombros muito para frente e o pescoço para frente também. Então, eu preciso usar esse notebook apenas como sendo uma tela, tá? Então, colocar esse notebook em cima de um suporte, em cima de livros, em cima de uma caixa, de modo que ele fique da altura de uma tela de computador normal. Qual a altura ideal? O meu olhar alinhado com a primeira linha do texto. Então, o olhar alinhado com a primeira linha do texto é a altura correta do meu notebook. Feito isso, não é possível que eu utilize o teclado e o mouse do notebook, uma vez que ele está elevado. Então, eu vou usar o teclado e o mouse separados. USB, sem fio, mas separados. O notebook ele vai funcionar apenas como tela. Juliana, a situação é inusitada e o desafio é grande no sentido de estabelecer uma rotina. Não dá para ficar na mesma posição durante várias horas. Nesse sentido, as pausas são essenciais. O que fazer durante as pausas? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a Juliana Guimarães, que é fisioterapeuta ergonomista, sobre home office, ergonomia e autocuidado. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a fisioterapeuta e ergonomista Juliana Guimarães sobre home office, ergonomia e autocuidado. No bloco anterior, você ia responder a pergunta sobre pausas. Qual é a função da pausa? É importante que a pessoa faça pausas durante o home office? Extremamente importante. Às vezes a pessoa tem a impressão de que, estou trabalhando em casa, estou parando toda hora para atender alguém, mas não é dessa pausa que a gente está falando. A gente está falando de uma pausa regular para quem trabalha sentado. As pausas, elas devem ser feitas pelo menos a cada hora trabalhada, tá? E essa pausa, ela deve ser uma pausa ativa. Então, a pessoa deve se levantar, ir ao banheiro, beber uma água, fazer qualquer que seja o movimento. É interessante também que ela possa trabalhar nessa pausa a musculatura que está sendo mais requerida durante o trabalho. Quando a gente trabalha com computador, a gente exige muito de pescoço, de coluna lombar e de membros superiores. Então, se na pausa eu puder girar os ombros para trás, movimentar abrindo e fechando a mão, girando o punho, isso vai contribuir para o distensionamento, para a melhor oxigenação dessa musculatura que estava trabalhando numa postura que a gente chama de postura estática e que entra nessa postura, então, numa situação de fadiga. Às vezes, existe a recomendação da pausa a cada 2 horas. Isso também pode ser feito, porque muitas vezes a pessoa trabalha com um desenvolvimento intelectual, que se for fazer essa pausa a cada hora, corta o raciocínio. Então, uma pausa a cada 2 horas trabalhadas, ok, mas que seja uma pausa ativa. Eu costumo dizer para as pessoas que evitem, durante a pausa, de estar usando um outro equipamento eletrônico, que muitas vezes, durante a pausa, eu vou para o Instagram, eu vou para o WhatsApp, eu vou para o smartphone, e aí eu também não estou promovendo o descanso visual. A visão também está muito afetada, então a gente tem que promover o descanso visual também durante a pausa, afastando desse meio eletrônico. É importante também realizar alguns exercícios para o olho?
Existem algumas recomendações de exercício para os olhos que são interessantes, porque a gente sabe que essa visão está prejudicada com o uso constante, muito mais frequente agora, de equipamentos eletrônicos. O que a gente pode estar fazendo de uma forma muito simples? Se eu estiver trabalhando num ambiente com janela, eu vou até a janela, abro a janela, olho lá fora, olho, foco um ponto distante, um ponto mais próximo. Outro exercício para os olhos seria tapar os olhos e fechar, movimentando o globo ocular ali. Procurar focar um ponto distante, um ponto próximo, às vezes com o próprio dedo em riste, fazer os olhos acompanharem o dedo. Isso tudo trabalha com a musculatura ocular e traz um distensionamento dessa musculatura também. Bom, trabalhando em casa, a pessoa cansa daquela estação de trabalho, que não é tão ergonômica assim, aí vai para a cama, vai para o sofá. Isso é possível também ou não é bom? Então, teve até um relato de um colega que perguntou, posso trabalhar deitado na rede, né? É complicado a gente falar que eu vou conseguir uma postura correta trabalhando sentado na cama, sentado no sofá ou até mesmo sentado na rede. A chance de dar errado é muito grande. Agora, Juliana, estou num quarto de hotel, não consigo, vou tentar me adaptar. Então, eu vou fazer isso com o uso do maior número de almofadas possível. Dá para fazer na cama, no sofá, mas sempre prestando atenção com os pés, com a flexão do quadril de 90 graus. Se for no sofá, com os pés apoiados, vou colocar um tanto de recurso aqui para eu ter a tela da altura correta. Mas o certo, o correto, evite. A chance de dar errado é muito grande, trabalhando desse jeito. E as atividades físicas? Muita gente deixou de exercer atividade física, seja pelo problema da quarentena, as academias estão fechadas, né? Então encontra já dificuldade aí para poder se exercitar. Mas é fundamental essa atividade, esse exercício físico diário? Sim. Na verdade, não só agora durante a pandemia, né? A recomendação da Organização Mundial de Saúde é para os adultos de atividade física 5 dias na semana, por no mínimo 30 minutos, atividade leve a moderada. Nesse momento que a gente está vivendo, a atividade física ela vai entrar, além do benefício que todo mundo sabe, cardiovascular, ela vai entrar com o benefício da diminuição da ansiedade, do estresse, melhoria da qualidade do sono e trabalhar a musculatura, especialmente a musculatura de coluna e de membro superior, tem que ser trabalhada nesse momento, porque eu estou ficando muito mais tempo sentado, estou ficando muito mais tempo às vezes numa postura incorreta. Então, a gente tem que procurar realizar uma atividade física, preferencialmente uma que traga fortalecimento muscular. E aí eu sugiro às pessoas que procurem um exercício funcional. Ele é um exercício que pode ser feito em qualquer lugar, sem equipamento algum. E a maioria dos profissionais de educação física estão trabalhando com orientações por vídeo, com orientações por telefone. Existem vários aplicativos bacanas. Então, não deixe de fazer a sua atividade, que seja caminhar com o cachorro. Não deixe de fazer a sua atividade para você colher o benefício dela agora mais ainda. Juliana, você faz parte da equipe de saúde do TRT de Goiás e vocês fizeram recentemente uma pesquisa com servidores e magistrados para saber como anda a saúde deles durante a quarentena. A que resultados, a que conclusões vocês chegaram? A gente observou um grande número de pessoas, posso te dizer que mais de 60% dos magistrados ou servidores que responderam à pesquisa referiram que estão sentindo algum desconforto, seja físico, seja visual, estão sentindo algum desconforto, alguma dor. Apesar de que muitos procuraram se adequar, se adaptar, mas mesmo com essas adaptações, às vezes de forma muito improvisada, não conseguiram não sentir nenhum desconforto. Além disso, muitas queixas relacionadas à saúde mental, né? As pessoas estão com sintomas de ansiedade, com sintomas de depressão. Então, isso é muito sério. A preocupação com a saúde, nossa, aumentou agora ainda mais e a gerência de saúde vai promover ações visando pormenorizar essas queixas que apareceram na pesquisa. Juliana, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui hoje. Obrigada a você. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a fisioterapeuta ergonomista Juliana Guimarães sobre home office, teletrabalho, ergonomia e autocuidado. Muito obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pela rádio web, pelo portal do TRT e pelas redes sociais. Até a próxima semana.